Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado o que dizem ser apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos, e tens suportado e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro de seu lugar. Se não te arrependeres, mas isto tu tens: odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Capítulo 2, versículo 1. Éfeso era uma das maiores e mais influentes cidades do Império Romano. Era dedicada ao culto a Ártemis, Diana. Isso mostra em Atos 19, 28. A deusa da fertilidade, e ao culto do imperador de Roma, que era considerado divino. Aparentemente, a igreja em Éfeso foi plantada por Priscila e Áquila por volta de 52 depois de Cristo. Paulo ministrou ali por 2 ou 3 anos. Mostra em Atos capítulo 20, versículo 31. E usou a cidade como base para a evangelização daquela região. Atos 19, do versículo 8 até o 10. É quase certo que foi dessa maneira que as outras 6 igrejas em Apocalipse foram plantadas. Sobre as 7 estrelas e os 7 candelabros de ouro, vemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, que o mistério das 7 estrelas tratava-se dos 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros de ouro, ou castiçais de ouro, representavam as 7 igrejas. Capítulo 2, do versículo 2 até o 4, a igreja em Éfeso abandonou seu primeiro amor, ou seja, seu amor a Deus. O maior mandamento é amar o Senhor com todo o seu ser. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 38 nos mostra isso. Primeiro amor é entre os seus vários amores, entre as várias coisas que você ama, você amar Deus em primeiro lugar. Capítulo 2, versículo 5. O fato de que ela caiu, a igreja de Éfeso, não significa que perdeu sua salvação. Embora deixar de amar a Deus seja um assunto espiritual grave, que requer arrependimento com exame de consciência, ou seja, uma mudança na mente e no coração, e envolve uma mudança associada de comportamento, uma verdadeira metanoia,
Se ela não se arrepender, Cristo fará com que a igreja deixe de existir. Por isso está escrito: removerei o teu candelabro ou o teu castiçal. Capítulo 2, versículo 6. Os atos dos nicolaítas são explicados na carta à igreja em Pérgamo, versículo 14 e 15 do mesmo capítulo 2. Seus atos, suas atitudes, suas ações se assemelhavam ao problema na igreja em Tiatira também. Versículo 20 e 21, do 20 ao 21, né? E 24. E capítulo 2, versículo 7, aquele que tem ouvidos ouça, repete a advertência de Jesus aos seus ouvintes, no final da parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versículo 9. Muito provavelmente aquele que vencer se refere aos cristãos fiéis e obedientes. Nesse contexto, deixar de ser um vencedor significa perder as recompensas espirituais. Não significa necessariamente perder a salvação. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden para que não chegassem a comer a árvore da vida. Gênesis, capítulo 3, do versículo 22 ao 24. E assim vivessem para sempre em pecado. Já pensou se eles comessem a árvore da vida? Seriam eternos pecadores, não teriam perdão. A árvore da vida, em vista aqui, estará nos novos céus e na nova terra. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Que é o significado de paraíso de Deus. Você entende agora por que nós temos que lutar pela nossa salvação? Por que Satanás, o falso profeta, a besta, o anticristo e os seus demônios não terão perdão? Porque o pecado do inimigo, ele foi cometido em um estado de eternidade. Então não tem como ser perdoado. Glorifique a Deus, porque hoje nós estamos estudando as 7 cartas do Apocalipse. Estudamos hoje a carta de Efésios, né? A carta de Éfeso ao povo de Efésios. A carta de Éfeso é a primeira carta que nos mostra logo no capítulo 2. Mostra o quê? O interesse de Deus em nos salvar, em nos dar mais uma chance. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.